Notícias. Olha só essa, bastante polêmica. Justiça autoriza a criança de 8 anos a mudar de nome e gênero na certidão de nascimento. Isso ocorreu no Brasil, não é lá fora. Uma criança de 8 anos foi autorizada pela Justiça a mudar o nome e o gênero em sua certidão de nascimento. Nascido menino, a criança assumiu a identidade feminina aos 5 anos. E a mudança de documento legalizará a transição de gênero. A decisão da juíza Camila Rocha Guerin, da Vara Única de Paraty, na Costa Verde do Rio de Janeiro, entende que, por não se identificar com o sexo biológico, a criança passa por situações de constrangimentos ao ser identificada com o nome e gênero que constam em seu documento. É evidente que o nome masculino não condiz com a identidade de gênero da criança, que é feminina, situação que acarreta confusões, constrangimentos e humilhações desnecessárias. Dessa forma, é necessária a alteração do prenome e do gênero da criança no registro civil, com o fim de lhe assegurar a dignidade e respeito à liberdade da expressão, à participação e à identidade de que é merecedora, escreveu a magistrada em sua decisão. De acordo com informações do processo, a menina, na realidade é menino, realiza acompanhamento psicoterápico e psiquiátrico em ambulatório especializado credenciado pelo Ministério da Saúde. A juíza escreveu ainda que depois de assumir como menina, a criança se tornou mais saudável e comunicativa. A criança é filha de pais adotivos que a representaram no processo. Vamos fazer até um pouco extenso comentário sobre esta notícia, que eu saiba é uma das pioneiras, principalmente no âmbito da criança, essa mudança de nome. Nós temos aí o direito que pode garantir esse, vamos dizer assim, privilégio ou essa prerrogativa à criança por meio de jurisprudência, de doutrina, que são fontes do direito, porque não tem nenhuma legislação específica nesse sentido. Depois, ainda cabe analisar o Estatuto da Criança e do Adolescente, que considera a criança até 12 anos de idade. Ela tendo 8 é criança. Precisa ser representada por seus pais, que no caso são adotivos. E aí você percebe que, mesmo que a lei garanta, faculte esse direito para essa criança, a gente tem que analisar isso do ponto de vista educacional, sociológico, moral e até religioso, esse caso. Segundo Freud, existe o período de molde, de 0 a 7 anos. Tudo que a criança aprender durante esse período, ela vai repetir no futuro, segundo a ótica e a visão opinativa dele. E, assim sendo, podemos inferir que essa criança pode ter sido influenciada pelo ambiente no qual ela está inserida. Tem um pensador, se eu não me equivoco, o Piaget, que fala que onde a pessoa está inserida, ela é influenciada. No ambiente que a pessoa está, ou a criança está, ela acaba absorvendo aquele ambiente de alguma maneira. Possivelmente ocorre isto com essa criança. Os pais adotivos deixaram ela bem liberal, para ela ser o que ela quisesse, criaram ela a partir desta onda que surgiu, ativista, diga-se de passagem, da ideologia de gênero, para não chamar nem de menino e nem de menina, para deixar ela se emancipar. Mas se não tiver uma influência, se não tiver uma educação ali, a criança ela pode gostar de coisas simplesmente por ter admiração e não porque de fato ela venha ser daquele sexo ou daquele gênero. Por exemplo, brincar de boneco. Olha, não era legal você brincar com boneco. Boneco é para menina, carrinho é para menino. Ok. Mas se talvez tivesse deixado e estimulado, não poderia ter mudado de sexo? Não poderia ter, de fato, seguido outro rumo? É óbvio que sim. E isso é influência da mesma maneira. Porque se nós formos criar dessa forma, vamos chegar num dado momento que ninguém vai entender quem é quem. Já está acontecendo essa confusão.
nós biologicamente nascemos menina ou menino. Uma frase da Simone de Beauvoir que ela falou naquele livro dela clássico, que fez 70 anos nesse ano, de 1949, Segundo Sexo, que ela diz que a mulher, ela não nasce mulher, ela se torna mulher. E pegando esse gancho, essa frase, essa sentença dela, dá para pensar claramente que ninguém, seja do sexo masculino, nasce homem, bem como do feminino nasce mulher, porque é uma construção, porque é um passar de estágio, de fase. A Beauvoir chega a dizer isso para querer, obviamente, assegurar que as mulheres podem escolher o que elas querem, pode ser quem elas querem, inclusive ir para o lado do lesbianismo. No entanto, essa frase dela é bastante complexa e deve ser interpretada dessa forma. E se ninguém nasce mulher e nem homem, nasce menino e menina, sem conhecimento, nós pegamos o gancho de outro filósofo que chega a dizer o seguinte: a criança nasce boa, mas a sociedade o quê? O corrompe. E quando a sociedade fica omissa, também o corrompe de alguma maneira. Ah, então quer dizer que a pessoa, se tirar os objetos que a identificam como menino ou menina, ela pode virar, se for menino, menina e vice-versa? Pode ser, porque é uma espécie de confusão. Por isso, para quem é cristão, e Salomão disse, que é para instruir o menino desde a mais tenra idade, porque quando chegar à vida adulta, jamais ele deixará o caminho do Senhor. É necessário educar. Já educando, às vezes, não sai de acordo com o programado. Só vemos o caso, por exemplo, de Adão e Eva. Deus fez eles para habitar no jardim do Éden eternamente, ser abençoados e tal. Mas eles desobedeceram ao Senhor e tiveram a consequência. Mas se Jesus estava lá também, né, o Pai, o Deus Filho, o Deus Divino e o Espírito Santo não tivesse falado, eles iam dizer: olha, ninguém nos avisou, nós pecamos, fizemos coisa errada, mas nós não sabíamos. Aí vai acontecer com a mesma coisa que acontece, ou poderá acontecer com essas crianças, que pode chegar à fase adulta e dizer: olha, ninguém me avisou que aquilo era errado, eu nunca quis ser menina, me influenciaram, eu não estava muito bem na cabeça. É isso que vai ser discutido daqui a alguns anos também referente a isso. Porque é um absurdo. Primeiro que a criança está em formação. E é um absurdo, inclusive, que essa juíza chegou a dizer, a fazer. Ainda que o direito esteja lhe dando isso. Claro que é ativismo, ideologia de gênero, tem aí o apoio da mídia em massa, tem o apoio do grande investidor George Soros, e assim eles criam os personagens, as figuras. Eu quero ver essa criança, esse menino daqui a 12 anos, se ele realmente vai continuar como menina. Se não foi influenciado, se não foi doutrinado pela ideologia de gênero. Porque se a pessoa quiser depois de ser criança, passar de ser criança, ser pré-adolescente, adolescente, decidir ser homem, né, no caso da menina, e do menino ser mulher, aí é outra coisa. Porque já está na fase da puberdade, de ela conhecer a si mesma. Porque ela começa a ter os hormônios e a produzir espermatozoides, no caso dos homens, das meninas, os óvulos e pronto. E ali o próprio cérebro começa também a trabalhar nesse sentido. Porque, para quem não sabe, existe no nosso cérebro o sexo. Aliás, o sexo não começa pelos órgãos genitais. Começa pela cabeça, pela mente. Muitos pensam que é os órgãos genitais. Tudo é pela mente. Porque uma pessoa que tem deficiência na mente, ela pode ter os órgãos genitais dela, mas não servir para nada. Ela faz até coisas que não sabe. Né? O cérebro, isso é estudo, é comprovado. Ele vai estar melhor esclarecido, amadurecido a partir de 13, 14, 15 anos. Para a questão do sexo, e olhe lá. Porque tem alguns que chegam ao amadurecimento ou à vida adulta só lá com seus 20 e poucos anos ou 30. Então eu já quero antecipar, com 8 anos. Mas será isso mesmo? Por exemplo, a filha da Gretchen, ela fazia xixi em pé. A mãe confessou isso. E a mãe nunca repreendeu. Agora eu pergunto, se a criança não é ensinada, a menina, como se comportar para fazer as suas necessidades básicas, ela não pode fazer de qualquer forma? Por exemplo, ela está distante de toda a sociedade.
Ah, então quer dizer que a sociedade, os comportamentos sociais é que influenciam? Não estou dizendo. Eu estou dizendo que a influência de ambos os lados pode haver. Se a sociedade influencia de alguma maneira, também o criar livre, essa sensação de liberdade também cria uma certa influência, mesmo que indireta, tácita, e que pode trazer confusão para a mente da criança. Então, deve se analisar. E será que essa menina, entre aspas, não vai sofrer bullying na escola? Então, eu vejo essa decisão, do ponto de vista do direito, é uma decisão simplesmente de militância, de ideologia de gênero. Porque no Brasil nós não temos nem legislação para isso. Cadê o fundamento dela? É por analogia. Nós não temos uma lei específica, né? Ou uma resolução do Conselho, porque tem que passar por isso também. Conselho Regional de Medicina ou de Psiquiatria, coisa desse sentido, para que haja isso. Mas como uma militância, então, temos aí a ideologia de gênero deflagrada. Imagina se isso vira moda. Então, eu me acho agora menina, eu vou ir para o banheiro das meninas. Eu sou menina, me acho menino, vou para o banheiro dos meninos. Aliás, tem uma coisa interessante que se faz uma pesquisa para saber se o nosso cérebro é masculino ou feminino. E eu fiz essa pesquisa em um dado momento. Só que é uma pesquisa totalmente misógina. Por quê? Lá tinha perguntas do tipo: você é muito agressivo? Você limpa a sua casa? Você é organizado? Você arruma a sua cama? Eu respondi que sim. E lá, respondendo dessa maneira, era ter um cérebro feminino. Mas como? Isso não tem nada a ver. Isso é um costume. Isso é até uma boa lição, né? Um bom costume. É um dever de casa e tal. Dever doméstico. E dizia, me parece que eu fiz foi no UOL, já faz tempo. Se você procurar, você deve encontrar. Então, tem coisas que a medicina, apesar dela achar que sabe tudo ou querer definir, ela não sabe a bolufas. Agora, é uma decisão interessante que vai servir como pretexto para muitas outras pessoas pedirem a mesma coisa. Eu quero só ver a consequência disso. E dentro do direito não tem muito o que questionar, apesar de não ter uma legislação específica sobre. A mesma coisa do casamento homossexual. Não tem legislação sobre o casamento homossexual. Tem uma resolução do Conselho Nacional de Justiça, CNJ, que forçou os cartórios converter a união estável em casamento ou fazer o casamento homoafetivo. Tem isso. Não tem no Código Civil, não tem na Constituição. Constituição, lembrando que é a Carta Magna, a Carta Maior. Bem como não existe essa questão de mudança de nome. Inclusive, para mudar o nome, outrora era tão difícil que você tinha que comprovar no mínimo duas coisas. O seu nome foi colocado por meio equivocado ou por chacota, né, que você servisse de chacota, um nome assim, que o pai, vamos dizer assim, sendo analfabeto, colocou um nome que vem os outros rir da cara da criança. Pois eu vi algo relativo a isso. Por exemplo, um pai colocou o nome dos filhos todos relativo ao Flamengo, porque ele era fanático pelo Flamengo. Então colocou um Flamenco, Flamenca, tudo com Flá. Isso pode ser pedido no cartório de pessoas naturais. Então a retificação desse nome, né? Porque tem esse motivo. E também tinha um outro motivo que era, por exemplo, um familiar ou o pai ou a mãe que tivesse feito uma barbárie e isso prejudicasse o filho ou servisse negativamente para ele no aspecto social, ele não conseguia arranjar emprego por conta disso, ou não ter vivência e coisa desse tipo. Por exemplo, foi o que ocorreu com famílias oriundas aí de sanguinolentos, de sanguinários, como família de... Para mudar, tinha que comprovar. Comprovar que estava servindo de chacota, ou que o nome estava errado, foi escrito errado, ainda com o nome errado, às vezes passava. E se era um nome relativo a algum camarada muito terrível, né? A coisa é adendo. Às vezes colocar, por exemplo, o nome do Lula não era Lula, era Luiz Inácio da Silva. Aí ele acrescentou o Lula. Agora o que eu estou falando aqui é mudar o nome da pessoa mesmo. Por exemplo, tá Luiz Inácio Lula da Silva, pegar e tirar o Luiz Inácio, colocar Luísa Inácio.
É uma alteração maior. Tá? No direito é isso. Agora, a questão moral e religiosa, você vê que é a militância, claramente. E é lamentável. E o Brasil está assim. Ó. Isso aí é a esquerda. Isso aí é a esquerda.